Bora, minha gente, chegou a hora de palavra de Deus, momento de reflexão chegando pra você. Você não deu like ainda, pelo amor de Deus, é difícil dar like? Dá aqui embaixo, vai de baixo aqui, dá o seu dedão no like e ajuda a gente a crescer. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora pra gente bater as nossas metas de inscrito e ser abençoado. Se você está sendo abençoado ou se você crê que vai ser abençoado, se inscreve no canal, comenta aqui a frase de hoje, que é a seguinte: hoje Deus vai falar, tá? Deus abençoe a sua vida, vambora, momento de reflexão na programação. Às vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, momento de reflexão. Muito bem, meus amados, chegamos a mais um momento de reflexão. E o momento de reflexão de hoje, eu creio que mais uma vez Deus vai falar com a gente. E antes de começar, deixa eu só fazer um comentário. Esse momento que eu vou chegar aqui agora me arremete a outro momento da história da nossa vida. Nós estamos hoje no ano de 2004, né? Talvez você possa ouvir isso alguns anos para frente. Nós estamos no final de maio, dia 30 de maio de 2024. E a reflexão de hoje me remete a um tempo que nós vivemos, propriamente dito 20 e 21, 2020 e 2021, que foi a época da pandemia. E eu me lembro de trazer algumas ministrações na época, de fortalecimento, de palavras de pandemia. Foi uma crise mundial, na verdade. E agora, nessa data, nessa época, nós estamos em outra crise, mas não mundial, mas muito mais regional no Brasil, que é a crise da enchente, da cheia no Rio Grande do Sul, onde a gente tem visto tanta calamidade, tanta coisa que tem nos impactado. Impactado não somente a nação brasileira, mas o mundo inteiro está de olho no Rio Grande do Sul. E é mais um marco da história humana. E eu quero falar na ilustração de hoje que a reflexão de hoje tem muito a ver com tudo o que está acontecendo na região do Rio Grande do Sul. E a ilustração de hoje é intitulada como Solidariedade. Conta essa história de um reino muito distante, onde vivia um rei que era muito sábio, um rei que era justo. E esse rei, ele tinha um jarro mágico que produzia água pura e cristalina inesgotavelmente. Todos os habitantes do reino se beneficiavam dessa água milagrosa, que os mantinham saudáveis e felizes. Até então que um dia o rei convocou os seus conselheiros e disse para eles: olha, eu vou distribuir o jarro mágico entre o povo do reino. Cada família terá o direito de utilizar a água por um dia. Depois passaria para a família seguinte. Os conselheiros ficaram surpresos com a decisão do rei, questionando se não seria melhor manter a água sob o controle do rei. Então aquele rei explicou que a intenção era ensinar uma lição valiosa ao seu povo. Ele queria que todos compreendessem a importância da partilha, da generosidade, da solidariedade. Ele acreditava que, ao compartilhar a água do jarro mágico, as pessoas se tornariam mais unidas e empáticas umas com as outras. Assim, o jarro começou a ser passado de família em família. A cada dia, uma casa. No início, as pessoas estavam receosas e preocupadas com a escassez da água, achando que poderia acabar a água do jarro mágico. Mas conforme o tempo foi passando, elas percebiam que a água nunca acabava, que era inesgotável e que partilhar trazia benefício e alegria a todos,
Então todos aqueles que recebiam o jarro na sua casa, além de usar para a sua própria casa, partilhavam daquela água, daquele jarro, para os vizinhos, para o próximo. Com o passar do dia, as relações entre as famílias do reino se fortaleceram. Elas passaram a se ajudar mutuamente. Passaram a compartilhar não apenas a água, mas também alimentos, roupas, afeto. O reino se transformou em uma comunidade mais unida e solidária, onde todos se apoiavam e se respeitavam. O rei observava com orgulho a mudança que acontecia em seu reino. As pessoas estavam mais felizes, mais unidas, mais conscientes da importância de se ajudarem. Ele sabia que a lição de partilhar tinha sido aprendida e que aquele gesto simples de dividir a água do jarro mágico tinha transformado para sempre a vida do seu povo. E assim, o reino viveu em harmonia e em prosperidade por muitos anos, sempre lembrando da lição de partilhar e da importância de cuidar um dos outros. O jarro mágico continuou a fluir, lembrando a todos que a generosidade e a solidariedade são verdadeiramente fonte de felicidade e bem-estar para uma comunidade. Muito bem, meus amados. Hoje Deus quer falar com você. A gente fala muito de textos bíblicos. A gente fala muito de Deus quer que você receba o milagre, Deus quer te dar o milagre, Deus quer te dar a bênção, Deus quer te dar o casamento abençoado, Deus quer te dar o seu filho restaurado. E eu sei que muita gente entra numa programação, numa rádio, ou ouve um áudio para ouvir essas coisas. Deus quer te dar, Deus quer te dar, Deus quer te dar. Talvez você está aí ferido, caído, cabisbaixo, jogado pelo canto e queria ouvir um tanto Deus quer te dar. Mas hoje Deus não quer te dar. Hoje Deus quer falar. E a gente precisa entender que a Bíblia, ela não trata sobre o Deus quer te dar. A Bíblia, ela é muito mais do que Deus dá alguma coisa para alguém. A Bíblia é um manual de comportamento cristão. A gente precisa entender isso. O que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada, ela é um manual para ensinarmos a sermos pessoas diferenciadas do mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Quando diz o mundo, não diz o planeta Terra. Está dizendo a mente das pessoas que estão fora de Cristo. As pessoas que não têm Cristo em seu coração são chamadas de um mundo. E Deus amou o mundo, não é o planeta. São as pessoas, o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo são as pessoas que estão fora de Cristo. E a Bíblia, ela vem para nos tirar desse mundo. A Bíblia vem para nos fazer diferente desse mundo. E a Bíblia vem para mudar as nossas práticas, as nossas condutas cristãs. Porque tem muita gente que acha, não, eu vou aceitar Jesus, eu vou para o Evangelho para prosperar, eu vou para o Evangelho para ser rico, eu vou para o Evangelho para conseguir meu marido, eu vou para o Evangelho só... Não, você vir para o Evangelho de Cristo é vir para viver mudanças. E mudanças não só na sua vida, mas mudanças de conduta e mudanças para com o próximo. E essa mudança, ela é dada por Deus. Sabe, esse carinho, esse amor. E aqui voltando, antes de eu continuar, mas voltando à reflexão do Rio Grande do Sul, nesses últimos tempos nós temos visto tudo o que aconteceu, a enchente, casas, famílias, tudo devastado, tudo aquilo da tragédia. Eu não quero falar da tragédia hoje, mas eu quero falar de uma coisa particularmente que me chamou muita atenção e eu tenho meditado muito, além de orar, porque não adianta só orar. Eu tenho meditado, tentado ajudar da forma que posso, fazendo as minhas doações. Mas eu quero falar para você uma coisa que me chamou muita atenção. O
que me chamou a atenção foi o Brasil. É claro que no meio dessa situação existe muita gente picareta. Eu vi isso no jornal, no noticiário, de pessoas picaretas usando a tragédia para se beneficiar, para poder dar golpe. Porque vai ter bandido em tudo quanto é lugar, na vida vai ter bandido. No céu teve um bandido. Você acha que na terra não vai ter bandido aproveitando de situações? Mas o que me chamou a atenção foi o brasileiro, o ser humano brasileiro principalmente, parar para fazer doação, para fazer arrecadação e para poder socorrer, para poder ajudar. Eu estava falando com minha esposa, a gente estava conversando, minha esposa falou: amor, se eu pudesse, nessa condição, eu estava lá no sul agora, no meio dessas águas, ajudando pessoas, socorrendo. Porque isso é uma empatia que a gente sente quando temos Cristo dentro da gente. Quando a gente vai olhar para Cristo e entender um pouco de Cristo, e entender que nós somos a impressão de Cristo na terra, nós vamos entender que Cristo, o que Jesus Cristo veio fazer? Alguém fala: ele veio trazer salvação. Sim, mas o que Cristo como homem na terra ele mais fez? Ajudar o próximo. Era isso que ele fazia. A verdade é verdade, Cristo não veio para pregar. O pregar ele veio só para converter as pessoas. Mas o que mais Jesus fez do que pregar foi ajudar os próximos. Ajudar as pessoas, socorrer as pessoas, se preocupando com a fome das pessoas. 5.000 homens, fora mulheres e crianças seguindo ele. Ele não estava preocupado em pregar. Ele não se preocupou: eu vou dar uma palavra para eles aqui e vou liberá-los para ir embora. Não. Ele falou assim: o que esse povo vai comer? Eles estão o dia inteiro me seguindo, estão o dia inteiro comigo. E o que eu vou fazer para esse povo comer? Ele olha para a tesouraria do ministério e fala: gente, como é que está aí? Tem 200 dinheiro só, Jesus. Isso aqui não dá para comprar metade do pão para esse povo e tudo. E ele sabia o que ia fazer. A preocupação de Jesus, é isso que eu quero falar para você. E eu tenho visto, mesmo em meio ao caos, eu tenho visto Jesus se manifestar através de muitas vidas. Através de muitas vidas eu tenho visto Jesus se manifestar, e eu quero dizer isso para você. Quando você vê alguém estendendo a mão para alguém, socorrendo alguém, quando você vê alguém enxugando a lágrima de alguém, quando você vê alguém puxando alguém do buraco, quando você vê alguém saindo, isso é Cristo. E é isso que nós devemos ser. Às vezes as pessoas têm se preocupado, eu vejo muito crente preocupado, eu fico com uma raiva no coração, sabe? Mas passa, porque a gente é liberto. Mas se preocupado: ai, minha vida, ai, meus problemas, ai, minha casa, ai, minha família, ai, meu irmão, você quer parar de ter problema? Vai cuidar do problema dos outros. Vai socorrer as pessoas. Aí você vai ver que seus problemas vão diminuir. Porque às vezes as pessoas chegam para mim: pastor, eu tô com um problemão, pastor. Ai, pastor. Eu falo: minha irmã, o que foi que morreu? Não, pastor, é uma unha encravada, pastor. Acho que eu vou pro hospital. Acho que eu vou morrer, minha unha tá encravada. Eu falo: irmã do céu, uma unha encravada, irmã? Aí daqui a pouco você atende outro que tá com o filho internado com Covid. Você atende outro que foi ter neném e tá quase morrendo. Você atende outro que... E você vai ver, querido, que as pessoas às vezes são tão egoístas, que se preocupam consigo mesmo. E hoje eu trago uma palavra para você, que você possa abrir e ser como Jesus, solidário ao teu próximo, porque isso traz benefício à sua vida. Você quer benefício? Porque a gente quer benefício, com certeza. A gente não é bobo, não existe criança. Eu não estou pregando para criança. E olha, deixa eu falar uma coisa para você. A gente está pregando aqui, e eu falo sempre isso aqui, a gente tem de pronto hoje em dia na rádio. Antigamente não tinha isso, mas hoje a gente tem de pronto a audiência, o quanto a gente vai fazendo, e a audiência sobe, desce, aquela coisa. E é uma coisa muito doida quando eu estou falando assim: olha, Deus está falando com você. Quando eu estou pregando alguma palavra aqui, eu digo: Deus está te abençoando, sei o que, babá. Gente, a nossa audiência fica lá em cima. Quando você fala de ser bom, por incrível que pareça, quando você fala de ajudar o próximo, quando você fala de socorro, quando fala de ensinamento, de ter comportamentos como ser alguém melhor, você acredita que o número de pessoas vai caindo na audiência da rádio? Isso aqui só mostra o caráter das pessoas que estão no Evangelho. Quando a gente olha para a mesma multiplicação, eu falei isso aqui ontem um pouco, quando olha para a mesma multiplicação do pão e do peixe, a gente vai olhar que tinha uma multidão ali. Tudo bem, Jesus alimentou a multidão, tinha uma multidão que só queria algo de Jesus. A multidão só estava atrás de Jesus por aquilo que ele dava, por aquilo que ele oferecia, por aquilo que ele ia dar.
No meio de um caos, no meio de situações, vai ter aqueles que vão só querer subtrair, vão querer extrair alguma coisa. Mas naquela multidão você vê alguém diferenciado. Você vê alguém solidário. Você vê um menino chegando com pão e peixe, dizendo: Senhor, está aqui o pão e o peixe, olha. E é isso que a gente precisa ser, é isso que agrada o Senhor. Ser um menino que leva pão e peixe. Talvez você vai dizer assim: mas 5 pães, 2 peixinhos, não dá nada. Foi disseram para Jesus: mas o que é 5 pães e 2 peixinhos para esse povo todo? Talvez você possa dizer: mas ajudar o Rio Grande do Sul com 1 quilo de arroz, com 1 quilo de feijão, não vai ajudar a adiantar em nada para você, talvez não. Mas ajudar no Rio Grande do Sul, mandando uma garrafa de água, mandando um fardo de água, não vai ajudar a mandar Rio, vou ajudar a obra de Deus, vou ajudar. Talvez para você é nada. Mas 1 quilo de arroz para muita gente é a salvação. Eu me lembro de um dia que eu estava num lugar, querido. Eu não me recordo aonde, o local exato. Lembrei. Eu fui num lugar que faz, como é que fala? Quando a pessoa tá saindo de prisão, tem um lugar aqui em Campinas tem um lugar desse, que o rapaz assina a carteirinha lá. Ele assina a carteirinha, tal, todo mês, vai lá, que está em observação, ele assina todo mês. Eu fui fazer algum serviço, alguma coisa nesse local, e eu estava ali observando e vi alguns jovens homens ali naquele lugar, e ali também dava a cesta básica para aquelas pessoas que estavam saindo de prisão e tal, que tinham bom comportamento, que estavam se regenerando, se reestruturando, se voltando à sociedade, e ali dava aquele alimento àqueles caras. Eu fui fazer algum trabalho, alguma ação ali, e eu me lembro desse dia como hoje. Olha isso aqui, só como é que isso aqui é impressionante. E eu estava lá naquele local, e de repente um jovem senhor, deveria ter seus 36, 37, por aí. Ele foi buscar a cesta básica. Eu estou ali olhando, observando a situação, fazendo o que estava fazendo, observando a situação. Aquele homem pegou aquela cesta, esperando para assinar um negócio, está lá, ele pegou aquela cesta básica, tinha arroz, feijão, tinha café, tinha aquela... Eu não me lembro mais ou menos, ali, açúcar, aquela coisa toda. E aquele homem pegou aquela cesta básica, deu um tapa assim em cima do saco da cesta básica e falou: glória. E eu tô aqui só ouvindo, né? Tomando conta da vida dos outros nessa hora. E eu tô ouvindo, ele falou assim... Vou pro rapaz do lado assim: ô varão, vou para casa agora. Isso aí devia ser por volta de 12h, 1h da tarde. Vou para casa agora. Vou acender o fogo, pegar a lenha lá, vou acender o fogo, vou lascar esse arroz aqui na panela e vou comer ele quentinho. Ó, que delícia. Sabe, aquele arroz que ele falou que ia fazer me deu água na boca na hora. Porque não é um arroz como aquele que você faz correndo às pressas para matar a fome. Era um arroz... Eu quero que você entenda isso aqui. Pastor, que isso tem a ver com solidariedade? Calma que você vai entender. Era um arroz que para ele, para muita gente, é só um arroz. Para aquele cara era tudo. Ele estava alegre porque ele estava ganhando uma cesta básica. Ele não tinha uma carne, não tinha um frango, não tinha um peixe, não tinha uma mistura, não tinha uma linguiça, não tinha uma salsicha. Era só arroz. E ele estava feliz, porque ele ia comer um arroz dentro de casa. Um arroz. Então, para você, talvez 1 quilo de arroz possa ser nada. Talvez para você, uma garrafa de água possa ser nada. Talvez para você um abraço possa ser nada. Talvez para você uma ajuda, R$10 possa ser nada. Talvez para você o que você tem pode ser nada. Mas para muita gente, uma mão estendida. Para muita gente, um abraço. Para muita gente, 1 quilo de arroz pode mudar a vida dessa gente. Pode fazer ele ser reintegrado à sociedade e acreditar na sociedade. Então hoje eu quero dizer isso para você como cristão. Nós precisamos estar atentos a essas situações, porque Deus escolheu a mim e a você como servos e servas de Deus para sermos fornecedores de milagres. Sabe, Deus não me escolheu para ficar sentado na cadeira de uma igreja só ouvindo pregação e não ter mudança. Deus me escolheu para aprender o evangelho verdadeiro. E o evangelho verdadeiro é levar vidas. Eu sou ferramenta, você é ferramenta de vida. Quando você ajuda o próximo, quando você socorre alguém, quando você dá socorro a alguém, você está sendo Cristo para esse alguém.
Você está sendo Cristo para alguém? Então é isso que eu quero falar hoje. Quando você é solidário, você está sendo Cristo para alguém, e isso traz uma reforma, uma restauração na vida de quem você está entregando alguma coisa que seja. Então, quando você entender que para você ganhar, você precisa perder, que para você crescer, você precisa diminuir, você vai entender o Evangelho de Cristo e você vai ser melhor. Eu quero falar para dentro da sua casa. Talvez as crises, os problemas que estão dentro da sua casa só são por falta de empatia. Só são por falta de tentar entender aquela pessoa dentro da sua casa. Na sua casa é só briga, dissensão, contenda. Por que talvez? Porque talvez você só precisa ser bom, um pouco melhor para dentro da sua casa. Você briga com todo mundo, talvez você discute com todo mundo, seu vizinho discute com você e você diz, não, é tudo endemoniado. Talvez você precise ser diferenciado. Então, se você é Deus, se você não é endemoniado, se você é de Deus, você vai ajudar esse endemoniado. Em vez de discutir com ele, em vez de brigar com ele, em vez de expulsar ele, em vez de mandar ele embora, você vai acolher ele. E é isso que eu vi no Brasil. Eu vi o Brasil se estendendo a mão para o Rio Grande do Sul. É claro também que vi muita gente que podia ajudar e não fizeram nada. E eu vi muita gente que se promoveu, muito político que se promoveu na situação, porque infelizmente tem isso. Mas eu não quero falar sobre essa questão. Eu quero falar da questão da solidariedade. A solidariedade pode ser para o Rio Grande do Sul, pode ser para o bairro carente onde você mora. Talvez a solidariedade não precisa ser no Rio Grande do Sul, mas pode ser no vizinho que está do seu lado, que talvez não tenha um arroz, como aquele moço da minha história, desse momento que eu vivi, para comer e ser feliz. E você pode ser o socorro dessa pessoa. Então hoje eu quero dizer para você, ser cristão é muito mais do que cantar músicas crente. Ser cristão é muito mais do que pregar palavras em cima de tribuna. Ser cristão é muito mais do que dar glória a Deus e carregar a Bíblia do lado. Ser cristão é muito mais do que usar saia, usar calça, usar coque, não usar coque. Ser cristão é muito mais do que não ver televisão ou ver televisão. Ser cristão é ser socorro. Ser cristão é ser suporte. Ser cristão é ser ajuda. Porque é quando você ajuda que você atrai a glória de Deus. Quando você é braço para alguém, quando você é mão para alguém, quando você é amigo de alguém, quando você suporta alguém, quando você carrega alguém, quando você enxuga a lágrima de alguém, você está sendo uma ferramenta, você está sendo Cristo para alguém. E é isso que Cristo quer, que nós sejamos imagem e semelhança. Então olha para Cristo. Olha para Cristo quando ele senta no poço e aquela mulher samaritana está lá. Eu estou todo arrepiado por causa da presença de Deus. Quem sabe aquela mulher samaritana, ela foi desprezada por todas as pessoas. Ela já tinha remorso de passar pelas pessoas, principalmente dos judeus. Aí Jesus aparece, tira seus discípulos de cena, porque talvez os discípulos não tinham a libertação e julgariam aquela samaritana por causa da religiosidade. Aí Jesus tira os discípulos porque Jesus ele queria socorrer a samaritana. E ele está lá no poço esperando ela chegar. E quando ela chega, ele pede o quê? Me dá água. Como ele pede algo que ele tinha, a gente vai entender, ele só estava puxando conversa. Mas ele sabia a necessidade, e às vezes você sabe a necessidade do próximo, mas você não faz nada. E Jesus está ali, sem fazer exceção, independente da religião, independente da aceitação sexual, independente do partido político, independente da placa da igreja, independente da religião. Ele não estava ajudando só um judeu, porque você acha que não, eu só posso ajudar quem é da igreja, só posso ajudar se é crente. Se é da macumba eu não posso, se é TJ eu não posso, se é congrega eu não posso. Você está fazendo uma acepção tão grande que Cristo não fez. A ajuda a gente entrega sem saber o que a pessoa é, o que ela tem, mas sabendo o que a pessoa precisa. Isso vai te fazer ser alguém melhor. Ajude. A palavra de Deus, para não ficar nas minhas palavras, ela diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que
trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor. Isso aqui Paulo dizendo. E recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Deixa eu te ensinar uma coisa no meu ministério. Eu falo sempre isso, talvez você já ouviu falar. Às vezes, quando eu tenho problema, porque eu sou ser humano e passo por dificuldades e problemas, às vezes, familiar, financeiro, na saúde. E sabe como é que eu, como homem de Deus, eu quero te ensinar isso? Sabe como eu chamo a existência da minha cura, do meu milagre, da minha bênção? Não é só orando, dobrando o joelho. É fazendo como Jó. Orando pelo próximo. Jó estava na miséria, estava quebrado, falido, destruído. Você conhece a história. Mas quando ele foi lá e orou por aqueles que o criticavam, orou por aqueles que não entenderam o processo dele. Quando ele foi Cristo, vamos dizer assim, até então Cristo não existia, mas vamos lá, quando ele é Cristo para alguém, quando ele ora, intercede por alguém, ele recebe a restauração da sua vida. Talvez a restauração da sua vida está não em você ficar 24 horas de joelho dobrado, mas talvez é ficar 24 minutos atendendo alguém, suportando alguém, ajudando alguém. Talvez a resposta é você tirar R$24 para que alguém possa comprar 1 quilo de arroz. Talvez a resposta está em você tirar 24 minutos para orar só pelas pessoas, pessoalmente. Talvez você tire 24 minutos para ouvir os lamentos de alguém. E a minha vida mudou nisso. Todas as vezes que eu cuido da família de alguém, às vezes eu estou com um problema lá na minha família, e eu tenho que cuidar da família de alguém, responder alguém, suportar alguém, ajudar alguém, e eu vou lá, suporto, ajudo, e quando eu vou voltar para a minha família para resolver o problema da minha família, o Senhor já foi lá e já resolveu o problema da minha família. Às vezes, quando eu estou com dificuldade financeira, precisando de condições financeiras para resolver problemas financeiros, aí Deus me coloca numa situação que eu tenho que ajudar alguém. Quando eu vou lá, ajuda alguém. Deus ajuda a minha situação financeira. Deus manda ajuda para mim. Mas o mais gostoso de tudo isso, querido, é a alegria. É muito bom. E essa palavra que diz aqui, mais bem-aventurado é mais feliz, mais abençoado. É o que dá do que o recebe. Ganhar presente, ganhar coisas é muito bom, é legal, todo mundo gosta de ganhar. Mas eu vou falar para você, ganhar presente é gostoso. Mas entregar para alguém, a sensação é muito mais prazerosa. Se existe 2 prazeres, de ganhar e de receber, ganhar, se eu falar que não, eu sou mentiroso. Mas o prazer de entregar algo a alguém, o algo talvez que para você é sobra, mas para alguém é bênção. Então hoje eu quero dizer para você, meu irmão, sabe como você vai restaurar a sua comunidade, a sua igreja, a sua casa, a sua família? É parar de querer entender e ajudar, mesmo sem entender. Abraçar, dar ombro para chorar, mesmo que você queira esmagar, ser Cristo. Imagina quantas vezes, irmão, que a gente faz besteira e o Senhor fica tão irado com a gente, querendo esmagar, mas Ele é diferenciado. Aí a gente vai chorando para Ele, Ele doido para esmagar, a gente vai chorando para Ele, e no mesmo tempo Ele converte o coração e Ele nos ama. Meu tempo acabou, querido. O Senhor começa agora. Seja bom, ajude o próximo, porque quando você ajuda o próximo, você está ajudando a Deus. Que Deus abençoe, que você possa ter uma mente aberta de Cristo. Ser Cristo é ser mão e ajuda para alguém. Esse é o momento de reflexão. Eu sou o Bispo Giovanni Nunes.
Que você possa ser abençoado através dessa palavra. E se você quer receber ministrações como essa, é só você fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, não é um grupo de bate-papo. É apenas um grupo de recebidos, onde diariamente nós postamos ao término da programação de segunda a sexta-feira, ministrações como essa, gratuita para você. É só você fazer parte agora do nosso grupo. Para você entrar no nosso grupo, é só você baixar o aplicativo da Rádio Pleno Louvor, lá na Play Store. Baixa o nosso aplicativo, é gratuito. Ao baixar, você entra no aplicativo, vai no menu do aplicativo e está lá, entrar no grupo. Entra lá e fica lá, que você vai receber link das programações, link de cultos e os áudios como o que você acabou de ouvir. Que Deus abençoe. Até uma próxima. Graça e paz. Shalom.